Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um Fala aí, Doutora Paty. Se você tá aqui no canal é porque você tá gostando do conteúdo, então eu vou pedir um favor pra vocês. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem pras pessoas. Assim eu vou saber se vocês realmente estão gostando pra gravar mais conteúdos. No Fala aí, Doutora Paty de hoje, nós vamos falar sobre o uso de tecnologia nas crianças, bebês, adolescentes. E pra isso, eu trouxe meus dois amigos aqui pra me entrevistar e a gente bater um papo sobre isso. Sejam muito bem-vindos, meninos. Obrigado aí, doutora. Obrigado pelo convite. Com um tema legal desse aqui, não tem como não vir, né? Tem que fazer essa invasão aqui no podcast. Adoro. É um Mas tema... antes, vamos se apresentar para o pessoal conhecer vocês? Eu sou o Diego Falcão. Eu, Cláudio Reis. Nós temos o podcast Na Hora do Rush. E também somos produtores audiovisuais. É isso. Acho que isso resume bem, né? Com certeza. Ele é Então, pai também, acho que vai poder... Hoje eu gostei, um tema polêmico, né, meu? Essa coisa bem realmente atual. A gente fica sempre naquele... Até onde é bom a gente passar a tecnologia, até onde a tecnologia é benéfica ou não, né? Então tem uma polêmica. Eu tava conversando com ele ontem, que ele tem um filho de 11 anos, né? Ontem, daí a gente tava falando de levantar de manhã, né? Eu tô bem tranquilo, então eu acordo minha esposa. Aí eu falei pra ele, aí ele falou pra mim, pô, eu tenho um filho, pra acordar é mais difícil ainda. Eu falei, poxa, e o que você faz, né? Aí ele falou, eu tiro o celular, que é o mais fácil de fazer pra dar castigo a uma criança. Isso já é preocupante, né, doutora? Infelizmente as crianças estão muito dependentes, né, gente? Hoje em dia começa super cedo o uso de telas, o uso de celular, mas é um castigo mais fácil esse e é o que elas mais obedecem, né? Essa questão de tirar o celular. Mas a gente tem que saber também um limite, né? Não adianta a gente ficar tirando e dar o celular. Ah, isso pode, isso não pode, só associar com o celular. A gente tem que ensinar as crianças, né? A disciplina é muito mais importante do que só o castigo, tirar e colocar. Entendi. E é esse problema tem sido comum nas crianças hoje em dia? Um vício em celular ou um vício em estar assistindo algo? Eu vou falar por experiência minha, tá? Eu tenho uma doutrina, não sei do que vem, eu só durmo com a TV ligada. Isso me gerou diversas tretas na minha vida já. Por quê? Meu irmão mais novo gostava de dormir com a TV desligada. Aí dava briga. Hoje em dia minha esposa gosta de dormir com a TV desligada. Então o que eu faço hoje em dia? Olha que sinistro que é isso, porque... Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Ele dorme primeiro. Eu ponho um documentário, alguma coisa, com o celularzinho baixinho na minha orelha, até eu pegar no sono. Você precisa do barulho. Aí o barulho faz eu pegar no sono. Dorme de fone, pô, pra atrapalhar a esposa, né? Então, momentos raros em que ela me força a deitar sem nada, e aí em qualquer momento do dia eu durmo. Em qualquer. Se você deitar em algum lugar sem nada, eu vou dormir. Então assim, isso pra mim se tornou um vício. Agora... É muito amor, hein? Nossa então, Senhora. assim, é uma coisa preocupante. Muito preocupante, né? Eu vou te convidar aí pra você ouvir meu outro podcast que eu falei do sono, né? Top. Que interfere tanto nas crianças quanto interfere nos adultos também, né? Então, assim, o problema do barulho, o problema da luz, a TV ligada atrapalha o sono, tem a melatonina. Nossa, a Beth foi incrível, ela explicou tudo isso pra vocês. Isso atrapalha mesmo. Então, começou provavelmente desde pequenininho, né? Sim. É isso que eu ia te perguntar. Um adulto que, por exemplo, assim... Problemático. Vamos tratar como problema. Teoricamente é por conta de um histórico já... Ou não? Não, com certeza de um histórico aí. É isso que eu ia perguntar. Como foi, né? Lembrar que, por exemplo, quando você era criança... Não tô te chamando de velho, eu né? posso te interromper? Pode, por favor. Você tá falando histórico, mas aí o teu irmão não rolava isso? Então, cara, porque meu irmão não tem isso, mas ele teve a mesma criação que eu. Vai ver, ele era normal. Então, mas você se acostumou com isso, entendeu? Sim. O ideal deveria ser sido cortado isso na sua infância. E é o que eu falo, tirando a sua idade aí, que não precisa falar, não tinha celular quando você era pequenininho, não, né? Era só televisão a sua dependência. Imagina as crianças de hoje em dia que estão com celular. Então, é onde que a gente esbarra no grande problema é esse, porque assim, você... Eu tento, obviamente, o meu filho, o Henrique, eu vou até mandar um beijo pra ele aqui, né? Aproveitar e deixar um beijo no filhão, né? Um beijo da Xuxa, da Sasha, da doutora Paty. É isso, da doutora Paty, importante. Mas vamos lá, o que acontece? Eu, obviamente, eu tento controlar o máximo relacionado, uma hora de dormir, uma hora da refeição, né? A hora da lição, tudo, obviamente tem que ter aquele controle. Porém, assim, é inevitável esse bloqueio da tecnologia, né? Então, assim, hoje em dia não é ele que tem e as outras crianças não têm. Todas têm. Hoje em dia a própria escola, principalmente depois da pandemia, é tudo pelo celular. Sim. Então, eles recebem a agenda escolar dele pelo celular, as atividades, a lição de casa.
muitas vezes o envio da lição, o link com a lição. Então, na verdade, assim, infelizmente ou felizmente, que é o que a gente está aqui para discutir sobre a tecnologia e essa coisa toda, mas virou uma ferramenta de trabalho. Assim como é pra gente hoje em dia, mas hoje em dia talvez a gente viveu, eu acho, o grande privilégio da nossa geração é que a gente não teve o celular e o computador, a gente conseguiu ser criança, né? Sim. Coisa que eles não conseguem, né? Mas assim, é meio que já vem natural. E eu acho que a pandemia, eu vejo pelo meu filho, pelo Henrico, infelizmente o celular foi inserido como um material de estudo. Sim, celular e notebook, né? É que nem o WhatsApp antes pra gente, né? Era um meio de bate-papo. Hoje em dia virou um meio de trabalho. Um meio de trabalho. Só que a gente precisa saber os limites, a gente precisa colocar esses limites. Tanto na nossa vida de adulto, né? Então a gente estipular horários de responder o WhatsApp, assim, família a gente responde, amigos a gente responde, mas as pessoas do trabalho a gente não vai responder. Né? A doutora Paty, quando manda o WhatsApp, não vai responder, vai responder em horário comercial. Não, entendeu? assim, eu não respondo porque teve uma vez que eu tirei as notificações do WhatsApp e não lembro qual era o motivo. E aí não coloquei de volta. O que a minha produção melhorou depois disso foi imensa, porque nada te para mais. E assim, se é algo urgente, a pessoa vai te ligar. Então você pode esperar e ficar sem ansiedade de que algo vai acontecer. Então dica pra vocês aí, galera. Tirem as notificações, pausem a cada uma hora e um pouquinho. Sei que você seja médico, né? Pausem as notificações. Então, mas aí eu vou falar, ele fala isso porque ele é da produção. Se ele fosse do comercial e do atendimento, ele não ia poder falar isso. Porque assim, eu tô editando, né? Não, claro, gente, é limites, né? Então, por exemplo, quem tem Apple Watch, né? Isso aqui vibra o dia inteiro. Então, se você deixar a notificação, é o dia inteiro você fazendo isso. É o dia inteiro você vendo, putz, é importante, não é importante. Então, assim, você estabelecer. Silenciar grupos, né? Silenciar... Por exemplo, eu coloco uma disciplina com as mães, né? Então, assim, eu coloco horário comercial pra responder o WhatsApp, sim. Emergência, elas me ligam, elas escrevem lá urgente, emergente, aí isso que eu te perguntar. Você tem algum código, por exemplo, assim, porque até que ponto você, né... Porque eu acredito que para uma mãe, principalmente uma mãe, né? Uma mãe e um pai, né? Ali inexperiente... Qualquer coisa para eles deve ser uma emergência, né? Exato. O filho acabou de nascer, não tem aquela experiência. Inclusive, a doutora Paty está lançando material, vai ser interessante aí pela frente, né? Opa! Para os pais aí de primeira viagem, fiquem atentos, sigam a doutora Paty. Mas vamos lá, eu falo por mim, né? Qualquer coisa que é novidade ali pro seu filho, você pensa, é uma criança, tá com uma febre... Você já desespera, né? Então, como é que é essa situação, doutora? Então, eu já oriento isso na primeira consulta, né? Então, eu explico o que é febre, quando medicar, quando procurar o pronto-socorro, quando realmente precisa, quando precisa me mandar mensagem. Porque as pessoas ainda, elas perdem a noção. Né? Então, você ter o WhatsApp de uma pessoa, você acha que você tem livre acesso à vida da pessoa 24 horas por dia. Isso na área de vocês também, né? Então, a gente acha que a gente... briga, assim, questão de, tipo assim... Meia hora que você às vezes não mandou, às vezes você tá numa outra gravação, atendendo outro cliente, e, tipo, já é o suficiente pra pessoa... mas você tá online, você tá ali, tá ignorando... Mas isso é importante você combinar antes, né? Então, eu combino com as mães. Ó, eu estou te dando meu telefone, você pode mandar suas dúvidas, só que eu não respondo à noite. Eu posso estar dormindo, eu posso estar numa balada, eu posso estar no quarto, eu posso estar namorando. Então, assim, se for uma emergência, eu vou responder. Senão, eu vou responder no dia seguinte, porque é o dia inteiro. Ah, doutora, eu posso dar maçã? Tá, e agora? Eu posso dar banana? E agora? Eu posso dar não sei o quê? Mas por isso que eu te falei, a emergência, como é que você identifica se é uma emergência? Você acaba abrindo a mensagem, é obrigada? Como funciona isso? Porque você fala pra uma... É isso que eu quis dizer. Você fala pra uma mãe, só numa emergência você me chama, mas pra uma mãe, pra um pai de primeira viagem... Eu oriento o que é uma emergência, né? Então eu explico... mas acho que pai e mãe não é aquela... Não, tudo eles acham, entendeu? Então assim... Mas a maioria das vezes eu não tô olhando. Por quê? Na hora de madrugada eu não perturbe. Acabou, eu preciso do meu sono. Então é isso que a gente tá falando. Né? Então, assim, se a gente não consegue colocar esses limites com a gente e com os outros, né? As pessoas que trabalham com a gente, imagina colocar com o filho. Né? Então, assim, é muito difícil. Então, tudo isso que a gente tá falando é pra conseguir colocar uma rotina com as crianças. Sim. Então, assim... A tecnologia tá aí para nos ajudar, graças a Deus, né? A gente depende delas e vai depender cada vez mais. Então, a criança pode ter o celular, a criança pode... Só que a gente tem que colocar limites, né? Então, assim, alguns limites básicos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, até os 5 anos não deveria dar telas, né? Então, não deveria ter nada. Até os 2 a gente ainda deixa um pouquinho, depois entre 2 e 5 anos a gente autoriza 1 hora de tela. Mas a gente tem que tomar cuidado que também é uma válvula de escape, né? Então, assim, criança chorou, a gente vai lá e coloca galinha pitadinha pra ela ver.
Ai, a gente quer ir no banheiro, coloca a galinha pitadinha. A gente vai trocar a fralda, coloca a galinha pitadinha. E isso acaba virando uma hipnose. Gente, vocês já ouviram a música? Não, é doideira, não. É aquele não som, aquele ritmo. Então, assim, a criança chorou, ela para. Isso atrapalha o desenvolvimento da criança. Então, assim, você quer me ver o funk também, surtar... O funk também. Você quer me ver surtar e eu tá num restaurante e a criança tá com a tela lá na frente, né? Então, assim, a criança, ela precisa ouvir, ela precisa sentir, ela precisa reconhecer de onde tá vindo o som, que som tá vindo, é o pai que tá falando, é a mãe que tá falando. Então, isso é importante. Então, a gente tem que colocar limites, né? Então, assim, os bebezinhos não têm que ter acesso à tela. E isso vale também... Eu já ouvi falar que causa uma série de problemas, né? Causa miopia, visão, né? da visão, na audição, causa atraso, desenvolvimento. Mas isso na tela... Até numa TV, por exemplo? Até numa TV. A gente não recomenda. A gente Ela recomenda começa música. a forçar pra enxergar. Isso, a gente recomenda música, né? Então, você quer colocar a galinha pitadinha, você coloca música. Entendi. Né? Você não Eu fui deixa criado a com tela. música, cara, até com o Ora CD, né? Eu cheguei até em Nossa, vitrola tá com a minha avó. entregando a idade, hein? Você tá entregando a idade. Na casa minha tinha uma vitrola assim. Mas é a música. Tinha A uns música é discos, né? ótimo. A música é ótima. Só que a tela não. Então a gente evita. E os mais velhos, a gente começa a colocar disciplina. Então, no caso do seu filho aí de 11 anos, ele pode ver a TV, ele pode ver o seriado, ele pode ver as coisas dele. Só que, por exemplo, não vai ver TV antes de dormir. Não vai ver TV no quarto. Quarto não deveria ter televisão nos quartos. Eu já ouvi né? muito já. Por quê? É o som, atrapalha. Então, assim, existe, né, um hormônio que a gente Acho que fala gera ansiedade gera também na TV. ansiedade, Ali te... Celular, gente, a última coisa que a gente faz antes de dormir é checar o celular, né? Se tem mais alguma coisa. A E primeira quando coisa que a gente acorda acorda, também, a gente vai ver. E não é checar o despertador, né? A gente já vai checar o WhatsApp. Quando você não ver. toma o celular na cara, né? Assim, você deixa o celular cair, cai na cara. Nunca aconteceu com você? Opa! Nossa, então. Eu literalmente durmo com o celular. E assim, o mais sinistro... Eu devo ter algum problema, gente. Porque assim, o mais sinistro é assim... Qualquer tempo ocioso meu, eu programo pra estar vendo alguma coisa. Então, por exemplo... vou voltar dirigindo. Vai estar um trânsito, eu vou colocar um podcast que eu já escolhi. Da doutora Paty? Com certeza. Ah, então tá bom. Sobre À o noite sono. você vai assistir do sono. Do sono. Do sono. E, por exemplo, banho. Banho no celular pra assistir alguma coisa. Vou comer, almoço. E isso já me falaram que é péssimo. Então, na hora da comida, a gente tem que evitar ao máximo assistir. Adulto, a gente já não consegue mais mudar tantas coisas, né? Mas, por exemplo, na criança, na hora da introdução alimentar, aquela birra que começa dos 2, 3 anos, a gente acha que a gente tá arrasando, né? Ai, não, a criança abriu a boca e tá vendo o desenho. Só que ela não tá percebendo, ela não tá sentindo o gosto do que ela tá comendo, não textura. Mas aí deixa eu te perguntar, já te interrompendo aqui, até que ponto é válido ou não? Na hora da comida, nenhum. Não tem que ter. Na hora da comida não é pra dar... come ou não come, eu digo criança pequena, né? Mas Não, a gente tem que sentar com a criança, deixar ela ver o que ela tá comendo, deixar ela pegar o que ela tá comendo, ver a variedade. Então ela vai saber, eu gosto de... Por quê? A criança tá lá vendo, você tá comendo. Você acha que você tá arrasando porque ela tá comendo. Depois você vai num restaurante, você vai comer brócolis. Ai, não gosto disso. Mas você come todo dia isso, como você não gosta disso? Que é a primeira vez que ele viu, né? É verde que eu como. Exatamente, ela nem sabe o que ela tá comendo. Então, assim, não dá, gente. E ela tá tão hiper focada com isso que ela perde o paladar, né? Ela não tá gastando, conhecendo o que a textura das coisas. Então, nada de tela na hora da comida. E para os mais velhos é a mesma coisa, né? Porque a gente perde a noção de saciedade, a noção de quantidade. Né? Então, quando você tá comendo, você tá assistindo um seriado. Você não vai parar de comer enquanto não acabar o seriado. De repente, seu pratinho tá lá, você comeria ele em 5 minutos. Só que o seriado tem 20 minutos. Você vai continuar comendo até acabar, né? Porque você não tá processando o que você tá comendo. Você simplesmente tá colocando comida na boca. Eu achei que o problema não é uma mastigação ruim, não. Então é o quanto você vai comer realmente. Você perde a noção. Não, então isso eu tô de boa. Se eu como um pouco. Eu como um pouco mesmo, não. O que eu colocar pra comer, se eu vou comer em 5, ou em 10, ou em 15, eu vou comer aquilo e acabou. Eu achava que era outro problema, então tá de boa. Não, a parte da mastigação não atrapalha. Não, na verdade, mas... acho que são vários problemas aí que ela tá explicando, né? E aí você gera ansiedade, tudo isso, né? Porque você não tá concentrado no que você tá fazendo. O ideal seria a gente tentar se concentrar em tudo que a gente faz, né? Então agora é a hora da gente estudar, então a gente vai focar em estudar. Então agora é a hora da gente comer, a gente vai focar em comer. Aqui a gente foi criado meio que numa parada assim, vou fazer uma faxina, põe uma música. Algo vai acompanhar você, te entreter durante algo que não é tão legal. Pelo menos a minha disciplina foi crescendo assim, né? Então eu vou limpar a casa, põe música. Vou fazer um negócio que é o trânsito, põe um podcast. O banho, que sei lá,
sei se alguém acha legal o banho. Não é que eu não acho legal, eu tomo banho todo dia. Eu adoro tomar banho. Mas eu gosto de estar ouvindo alguma coisa, ou assistindo alguma coisa, ou consumindo conteúdo de uma forma geral. Eu tomo banho direitinho, gente. Mas eu gosto de estar ali. Então, assim, eu entendo que faz Importante mal. é assim, Você se distrai, você né? hoje como um adulto, você tem noção das coisas, entendeu? Uhum. Mas se você pensar no desenvolvimento de uma criança que ela tá conhecendo, o próprio banho, então assim, ela tem que estar concentrada, porque ela tem que entender, quando a mãe tá dando, o pai tá dando banho, ok. Mas velha, se ela tá fazendo as coisas e não tá focada no que ela tá fazendo, às vezes ela nem toma banho direito, né? Ela não sei, porque ela não lembra, na verdade, tipo, quem faz tudo não faz nada, né? Então, você quer... exatamente, então a gente tem que estar focado nas coisas que a gente vai fazer. E você acha que as crianças hoje, vamos dizer que a gente tem que achar um lado bom, né, nesse lado ruim, que é a inserção de tela cedo nas crianças. O desenvolvimento ele tem sido melhorado ou afetado? Intelectual? Melhorado, né? Com as telas. Gente, quando a criança não dá um pau na gente aí na tecnologia, né? Criança de 1 ano já desbloqueia o celular, tira selfie, já procura o aplicativo que quer. Então, assim, a gente não pode radicalizar também. Eu não sou da vertente do chega de tecnologia, não vai ter... Não, a gente tem que usar. A gente só precisa colocar limites, né? Colocar horários. Que é a mesma coisa do videogame, né? Sim. Então, assim, quando a gente... Não pode jogar videogame? Como que é isso? Pode jogar videogame, mas com limites, né? Então tem hora de estudar, tem hora de dormir, tem hora de comer. Porque assim, se a gente deixar o videogame, fica aí horas. Mas é no engraçado, videogame. né? Essa questão até do videogame. Hoje em dia eu falo pro meu filho, eu falo, Henrico, quer jogar videogame? Porque, meu, é só celular que eles, né? É uma doideira, né? E volto a falar na tecla da pandemia. Realmente, eles ficaram em casa, eles não tinham contato com outros amiguinhos, não iam pra escola, não interagiam. Não, e pra gente, 2 anos é uma coisa muito rápida. Pra um adolescente, eu creio, ou pra uma criança, 2 anos é um período gigantesco. Gente, imagina uma criança de 4, foi E metade outra, da vida a dela gente- na pandemia. E a gente saía, por exemplo, assim, pra trabalhar, né? Uhum. Que quando os trabalhos essenciais você vinha com as medidas, né, e os protocolos de segurança e saía para trabalhar. Agora eles não, na verdade o trabalho, o momento deles de interação seria a escola. Então que é aquela troca, o aprendizado, ou seja, ficou mais ainda na tecnologia, mais ainda no celular. E eu sinto que acaba gerando nas crianças de forma geral uma realidade paralela, né? Então a tecnologia ela traz isso, eu acho que ela acaba suprindo cada vez mais o jovem, né, e todo mundo até como um mundo paralelo, né, que você pode ser o que você quiser. E isso é perigoso. E é onde que é o perigo, né? Exatamente. E são várias camadas, E tá cara, piorando, porque, assim, né, A isso. gente tá falando aqui da camada da criança que tá se desenvolvendo e tudo mais, mas, por exemplo, ano passado saiu uma pesquisa de que grande parte das cirurgias plásticas tinham como base um filtro de Instagram. A pessoa chegava lá e falava, eu quero ficar assim, ó, como eu tô no Insta, como eu tô aqui. E isso, assim, é um debate, eu acho que pra próxima década, né? O quanto a rede social tá entrando na nossa casa, tá entrando com nossos filhos. Seu filho foi vítima de algo na rede social ruim recentemente, depois mais pra frente você pode contar isso aqui que eu acho interessante. Qual o momento de uma criança ou de adolescente ser inserido numa rede social, doutora? Então, isso é bem polêmico mesmo, né? O máximo que a gente conseguir e sempre sob supervisão, gente. Não tem como. Ai, meu filho já tem Não tem. Por quê? A criança, ela perde Não, você essa não pode, realidade são minutos, paralela. né? Você tem que estar sempre acompanhando ali. E essa realidade paralela que você falou, né? Então, assim, existem 2 tipos de perigo nas redes sociais. Existe o período que existe desde o começou, né? Com os bate-papo walls da vida, Sim. daqueles encontros de, ai, você é bonitinho, Tio quer Bill. ser modelo, ai, me encontra no endereço tal, né? Então, de sequestro de criança, toda essa parte. Mas existe também essa questão psicológica da criança, né? Porque assim, a criança ela não sabe o que pode e o que não pode, ela não entende maturidade. Eu tenho uma paciente, 10 anos, tava lá no TikTok e ela queria fazer um vídeo de como lavar o cabelo. E aí ela foi abolida do TikTok e aí a mãe dela foi tentar descobrir o que foi. Ela, eu tava ensinando a lavar o cabelo. Só que ela nem se ligou se ela tava filmando, se tava aparecendo o peito, se não tava, caraca. entendeu? Ela tava dentro do box lavando o cabelo. E na inocência de uma criança não tem problema lavar o cabelo. Só que o que pega com isso? Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, minha orientação pros pais é checar 100% das redes sociais. Sim, é muito As importante. redes Eu faço sociais são sempre. feitas para maiores de idade. A gente esquece muito disso. Né? Se eu não me engano, eu posso estar errado, né? Não sei se é 16, mas tem uma idade mínima. Tem, mas é super fácil de burlar. Sim, com certeza. Não sei nem se pergunta, mas lá nos termos e condições, Sim. ele diz que é pra maior de idade. né? Então assim, sempre checar com quem tá falando, com quem tá fazendo, orientar, né, então, pro seu filho. Então assim, gente, desde que é pequenininho, já falar,
que pode, o que não pode, como fazer. Quer fazer o TikTok da vida? Faz junto com seu filho, checa quem tá postando, quem tá vendo, o que tá acontecendo. E existe a parte da super exposição das redes sociais também aí, né? Então, assim, quantas crianças aí não são mini adultos, né? Hoje em dia, que esse é um outro problema das redes sociais. Então, você vê quantas criancinhas aí com milhões de seguidores, né? A adultização da criança que a gente fala, E né? tem alguns pais, eu sinto assim, que acabam tirando até proveito das crianças do filho, né, meu? Só pra poder... Vira galinha de ovo de ouro, né? Exatamente. E uma coisa que eu achei... Força determinada coisa, ou você vê que fica forçando a criança a vender um produto, seja a própria imagem da criança, Teve ou seja... um caso de uma youtuber recentemente Nossa, que foi muito péssimo. falado que ela era obrigada a fazer as coisas, Sim. que ela... Na verdade é o seguinte, olha que isso que é mais bizarro, né? Ela fazia um conteúdo infantil, certo? Alcançava milhões de crianças, milhões em contratos com coisas infantis, bombando. O que aconteceu com a menina? Ela cresceu. Ela não queria mais. Mas a mãe deixava ela parar de fazer o conteúdo, falar igual uma criança, nhanhanhá, nhanhanhá, nhanhanhá. Ela falou, pô, mãe, eu tô crescendo, né? Eu tô me desenvolvendo, agora eu quero falar de outro jeito. Não, você é pra criança. Então, ainda além de tudo, acontece isso, né? Mas acontecia antes de outras formas, na TV. Eu ia falar exatamente crianças. isso, né? Quantas crianças aí da época Balão Mágico, né? Da época de novelas, Chiquititas, tipo, tudo isso que teve, quantas depois não tiveram repercussões, né? A exposição de ir na escola e querer ser uma criança. Aí chegava na escola, né? Então, assim, tem vários depoimentos, né? Acho que é da Fernanda Souza e tudo mais. O Yudi deu né? muito legal. E assim, a galera do Bom Dia e Companhia, o Yudi era daqui de Santos, São Vicente. Ele acordava todo dia 4 da manhã pra gravar. Não é pra uma criança isso. Não é. Então, assim, passa a ser um descontrole. E aí tem casos isolados, que as pessoas realmente, pô, exagera. Ainda tem isso, de a criança realmente se desenvolver e crescer. O Yudi falou também, que ele cresceu uma época e falou, pô, chegou lá pro SBT e falou, ó, eu não quero mais, eu não sou mais criança, eu tô me vestindo como criança, tô com 20 anos. E eu tô ainda passando uma imagem de, porque ele era baixinho, magrinho, então ainda dava pra usar o produto. Então passou, não é mais filho, é produto, Passava né? um pano, né? Mas que assim, até então, vamos dizer assim, eu acho que ainda tinha aquela troca da experiência ali do mundo real. Agora é um mundo virtual, né? Acho que é o que aí piora 1000 vezes mais, né? O Henrico, por exemplo, ele adora cantar, né? Então, ele sempre gostava de cantar, que gravasse ele, era uma coisa espontânea. Ele, desde pequenininho, eu já dei bateria pra ele, um monte de instrumentos, sabe? Sempre gostou. Então, ele gravava tal, e ele foi crescendo, sempre cantando tal. Aí ele falou, vamos montar, papai. Então, eu tinha montado pra ele um Instagram fechado, né? E aí ele postava algumas coisas que ele pedia. Mas assim, eu gravava, eu acompanhava, eu produzia o conteúdo no sentido assim e tal. E o dia que ele chegou pra mim, papai, eu não quero mais. Tá lá parado, bonitinho, guardei recordação, não desfiz a rede social, porque se algum dia ele voltar, ou até fiquei, achei bonitinho o Deixa momento, arquivado, né? lá. Tá lá. Mas assim, aí o dia que ele falou pra mim, papai, agora eu não quero mais fazer. Eu nunca forcei ele. E assim, é engraçado, porque tinham pessoas da área que cantavam, né? Amigos meus que até da música, falavam, meu, investe nele, Claudinho, não deixa ele parar não. Tem talento, pô, ele é... Enfim. Mas eu falei, eu acho que tem que vir dele pra mim, não... Sim, né? mas E não respeitar, né? E não eu forçar. Respeitar o criança, né? Então, assim, quantos também cantores aí famosos que começaram desde criancinha, né? Despirocaram o cabeção. Quantos tiveram uma estrutura, uma base familiar, assim, que conseguiu segurar tudo isso, não expor a criança, né? Porque eu acho que esse é o maior problema, essa exposição. A criança vai andar no parque, todo mundo... fulaninha... Tipo, a criança não tem noção. Nem né? o adulto, né? Tudo que a gente tá falando aqui, a gente mesmo, então, a gente sente dificuldade em tudo, né? Pelo que a gente já conversou aqui, imagina numa criança, 1000 vezes pior, E assim, né? a gente tem duas linhas caminhando de formas bem difíceis. Tecnologia crescendo e o isolamento social humano crescendo também, né? E por que eu falo isso? Cada vez mais a gente tem medo de deixar o filho sair na rua, cada vez mais a gente tem medo de deixar o filho comprar um negócio no mercado Violência sozinho. aumentou, né? A violência aumentou, o abuso aumentou, o perigo aumentou. Os pais hoje em dia, eu acredito também a situação econômica do país, eu estava conversando isso outro dia também com uma outra pessoa. Eu acho que isso pra mim foi um dos fatores que um dos mais prejudiciais, que as pessoas não se dão conta, mas antigamente um dos dois, dos pais, ou o pai ou a mãe, ele tinha um bom emprego, né, ou conseguia ganhar bem, e aí conseguia estar mais tempo no lar, né? Agora os dois. Hoje em dia os dois têm que trabalhar
E, tipo assim, não é um emprego. Muitas vezes são 2 empregos, ou tem um emprego e tem mais uma atividade extra. Então, na verdade, essa questão de os pais hoje em dia ganharem mal, a situação econômica estar ruim, e os pais também querem propiciar, às vezes, o mínimo, faz com que eles se desdobrem e estão menos tempo em casa. Ficam ausentes. E a criança acaba buscando e aí você faz esse como? carinho e esse contato nisso, né? Também. Então, mas vamos virtual. falar da realidade. Porque a maioria do Brasil, as crianças vão ficar sozinhas. E elas vão ter que se desenvolver de alguma forma. Isso acontecendo, o que faz? Você não vai estar ali para controlar a criança. Ela vai estar no meio digital sozinha. Ela vai conhecer um jogo, ela vai conhecer uma rede social. O que você acha que é o melhor a se fazer nesse caso? Orientação, né? Então, virar fulaninho é o seguinte. Existe esse risco de rapto de criança, existe risco de abuso sexual, existe... Vai chegar alguém um dia e vai falar... Porque assim, hoje em dia você pergunta pra criança, você quer ser o quê quando crescer? 90% tá me respondendo, youtuber. TikToker. Nossa, TikTok. antigamente ele era jogador de futebol, né? Exato, entendeu? Então assim, isso é o que as crianças querem. Então, se chegar qualquer pessoa... inbox e falar assim, eu vou te transformar igual o youtuber fulaninho de tal. Nossa. Você só precisa me encontrar depois na aula, saindo na porta de casa. Onde você mora que eu vou te encontrar? Gente, a gente acha que isso é em filme. Isso é tão comum. É bem comum. Infelizmente, é apavorante isso, mas é verdade. Então, a gente orientar a criança que não existe isso, que qualquer pessoa que chamar é pra mostrar pra mamãe e pro papai, pra explicar que não é pra ir em nenhum lugar sozinho, todo lugar que for contar... Aí a gente usa o celular à vantagem e compartilhar a localização da criança, né? Pra saber onde que a criança tá. Então, assim, a gente pode usar a tecnologia a nosso Pro favor, bem. né? Pro bem. É isso que eu ia Só que é perguntar. orientar. Eu ia mudar um pouco o assunto dessa questão da tecnologia do celular só, né? E que essa é uma questão realmente bem delicada, né? E tudo, mas eu ia perguntar, existem outros tipos de tecnologia hoje em dia que teoricamente vem para ajudar os pais, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, a babá eletrônica. Você é a favor ou contra a babá eletrônica? A favor, eu acho que ajuda sim. Né? Eu acho assim, tem muita gente já querendo colocar recém-nascido num berço, né? Pra poder dormir em outro quarto, isso não. A gente espera aí pelo menos os 3 meses, a criança tem que estar dormindo no mesmo ambiente. Mas a babá eletrônica ajuda. Meus primos, né, eu volto a falar, não julgando, e obviamente eu vou até mostrar pra eles depois, eles acabaram de ser papais, né? Foi até visitá-los e eles estão fazendo isso, cara. Eles colocaram a criança em outro quarto. Eu, como tô por fora da tecnologia, não sei se é bom ou se é ruim, eu vou falar pra eles. Então, Já fala pra eles não é falarem bacana. esterogestação. A criança tem que estar no mesmo ambiente que os pais, né? Tem que Mas ouvir os pais, mas na segurança. cama ou no próprio berço? Pode ser no berço dentro do quarto, Mas não no tem mesmo problema. quarto. No mesmo quarto, né? Não adianta a gente querer deixar outra criança, porque assim, corre o risco de engasgo, corre o risco, Mas se o né? pai tá... Vamos lá agora traduzir pra realidade. Deixou no mesmo quarto, mas aí o pai e a mãe estão dormindo ali. Como que você vai saber se Qualquer engasgou? barulho que você ouvir, você tá lá. É. E Não, quem outra dorme coisa, a pesado, criança tipo o Diego? sentindo o cheiro. Ah, Tá filha, eu sentindo vou a te falar que presença. na hora que o pai e a mãe viram pais e mães, por mais pesado que eles durmam, existe aí um anjo da guarda, seja o que for, entendeu? Então, assim, tem que deixar perto, tem que deixar no meio ambiente. Agora, depois disso, babá eletrônica é super Eu saudável. já acordei, parceiro, com a vizinha de baixo passando mal. Tossindo, normal. Eu acordo pra coisa Não, ruim. nossa, não tem noção. Eu desperto rapidão. Eu sempre falo pra você galera ligeiro. que vai ter filho, eu sempre falo, meu, o sono nunca mais ser o mesmo. Aí a pessoa fala, por que você não vai dormir? Porque não, uma hora dorme. Eu falo, não é questão de dormir ou não dormir. Preocupação. Eu, pelo menos, cara, sou um cara muito chato, muito preocupado. Até o Diego fica me zoando. Pô, ele já tá ficando grande e tal. Aí eu falo, mas a impressão é que vai ser sempre um bebê, né, cara, ali. E o sono não é mais o mesmo, né? Você nunca... Né? Quando era pequeno, então, nossa, ele dormia do meu lado, assim, na mesma cama, cara. Aí eu ficava assim... Será que tá respirando? Tá tudo bem? Daqui tá a pouco vai começar as né, cara? baladas, né? Aí você É isso que eu queria dizer. Acho que são fases. Não, duvido que ele vai pra balada. Duvido que você vai deixar. Duvido. Não, eu acho que ele vai, obviamente, mas com controle. Eu acho que você tem que aquela coisa de... Vai até notas No 11. começo. Eu te levo, eu te busco. Você acho que Não se vai você... pegar ninguém. Não, vai pegar porque o moleque é bonito, né? Você ajudando assim. Não, mas eu acho que são fases, cara. Eu acho que os pais acompanharem os filhos, claro, você nunca pode se exceder, né, do super protetor, porque a vida tá aí. Eu acho que você tem que ser claro, você tem que ensinar, tem que educar. Mas eu acho que um pai presente, uma mãe presente, acho que nunca é demais, cara. Imagina, eu acho que pelo contrário, né? Mas existe um outro ponto. Tem os jogos online, né? Joguei muito, sou fã, amo, sempre amei desde adolescente. Aprendi nesse tempo todo o que é um ambiente digital, um ambiente online, que é áspero,
é perigoso, é tóxico, é horrível. Mas ao mesmo tempo ele te traz clareza. Por quê? Hoje em dia a gente se comunica com todo mundo. Então eu tenho amigos no Nordeste, no Sul, sabe, em todos os lugares do Brasil. E isso pra mim desde sempre foram companhias ótimas. Inclusive eu tenho um amigo, né, que teve um tempo, antes da pandemia até, né, quem se questionou. Eu chegava em casa do trabalho e às vezes nem jogava. Abria o programa de voz lá, colocava o fone e ficava só conversando com eles. Porque eram meus amigos, são meus amigos até hoje, né, muitos. De anos aí que eu nunca vi pessoalmente, mas são amigos que você conquistou ali, você cria uma amizade. E aí a gente perguntou uma vez pra uma psicóloga, pô, isso é bom pra gente, isso é ruim, a gente tá fazendo errado? Ela falou o seguinte, o importante é a interação social. Você tem interação social ali, mesmo que no micro com alguém, você tem as pessoas que você gosta, que você sorri, que você ri junto, você não precisa ir pra um bar, beber, você precisa estar numa balada, porque a gente se questionava, eu não gosto de balada. Nunca gostei, desde adolescente. Fui nas matinezinhas, com 17 eu já tinha enjoado, já não queria mais. E aí a gente começou, eu e meus amigos mais próximos, né, que lógico, os gostos eles vão juntando as pessoas. Quem jogava muito, se juntava, a gente falou, será que tá fazendo errado? Será que a gente deveria estar indo pra algum lugar, conhecer gente? Ou, porque eu já sou casado, ele também. Ou o que a gente tá fazendo aqui funciona? Aí ela falou, não, vocês podem se conversar aqui. E a criança, você acha que ela pode ser inserida nesse mundo? É importante pra ela? Eu acredito que crianças que jogam têm melhor cognição. Na minha cabeça, tá? Eu dirijo muito bem mesmo. Já evitei muitos acidentes, porque eu olho ao redor. E pra mim, o que desenvolveu isso em mim foram os jogos. Porque eu tinha que estar de olho, tinha um cara falando comigo, faz isso, cuidado com aquilo. Tinha um trabalho em equipe, interação. Você tinha que saber falar com a pessoa. É onde que eu te falei que às vezes eu falo pro Henrique jogar videogame, porque depende do jogo, seja futebol, cara, no FIFA ou PES. Meu, você tinha um número de botões ali pra você executar ações. Jogo de carro, você tinha, e assim, engraçado que eu falo, a maioria dessa galera do Henrique, eles não, da faixa etária dele, de 11 anos, 10, 11 anos, eles não... Não joga mais? Cara, mas eles acho não que é o perfil do grupo, cara. entendeu? Do mesmo jeito que tem grupinho dele, tem grupinho, eu tudo acho... que é. Eu acho que assim, não vejo problema nenhum, eu acho que ajuda muito. Mas é exatamente o que a psicóloga falou, é você manter um mundo real. Então, assim, não que seus amigos não sejam reais, né? Mas você pode ter eles, mas você tem que se socializar aqui, porque senão você vai viver numa bolha dentro da sua casa, né? O ser humano foi feito pra viver em sociedade. E isso a gente tirou das crianças na pandemia. Sim. Né? Não, tá tirando de qualquer forma. Entendeu? Então, assim, eu acho que pode ter os amigos online? Pode, mas tem que ter os amigos também, tipo, da escolinha. Não quer ter os amigos? Tudo bem, mas tem a família, tem os priminhos, você não consegue beber entendeu? cerveja ali pelo, né, tomar uma cervejinha, sentar, comer, dar uma risada. Não, e outra coisa, você é colocado no ambiente, normalmente, o League of Legends, que hoje é o maior jogo, né, que hoje é o que tem mais jogadores. Você cai num pool com 5 pessoas desconhecidas e vocês têm que ali negociar entre si, conversar, chegar num conceito de quem vai fazer o quê. Isso pra vida real, pra mim, é lindo. Porque você cai com uma pessoa diferente de você, você vai saber conversar com ela, chegar onde você quer chegar. Tem que ter um estudo aí, não sei se alguém já fez, mas deve ter algum estudo aí que fale a relação entre uma coisa e outra. Então tem lados mega prejudiciais, né? E tem, acho que, os lados benéficos também que a gente tem que olhar e falar, putz, isso aqui funcionou. Sim, e limites, né? Então, assim, você jogar isso de vez em quando, ok. Agora, você deixar de trabalhar porque você tá jogando, você deixar de dormir porque você tá jogando, você deixar de namorar porque você está jogando. Tá bom já, tá bom, vamos parar por aqui. Né? Isso vale lá em casa também, né? Porque eu já conheço esse joguinho aí também. Eu quero saber o Derek gosta de um videogame? Gosta exatamente de ver esse jogo aí. Mandar um abraço pro nosso amigo Derek aqui, né? Que tá nos assistindo. Exatamente. Então é isso, é limite, gente. Então assim, eu brinco, a minha mãe deixou uma vez o Zelda de castigo em casa. Porque meu irmão entrou num vício do Zelda. Aí eu ia falar, seu irmão é o Zelda? Tua mãe que é viciada. Não, o meu irmão entrou no Zelda e queria jogar o Zelda. Cara, me lembrou uma história boa isso aí. E deixou, e falou assim, você pode jogar qualquer jogo, menos o Zelda. Não pode. Então o Zelda ficou tipo um mês sem você jogar, sabe? Então assim, é isso, é o limite das coisas, né? Então se a gente colocar o limite... Então você vê que a pessoa tá tendo a vida dela, tá comendo, tá dormindo, tá brincando, tá indo pra escola, tá fazendo os exercícios, beleza, você pode jogar. Né? Você acha que tem que ter, por exemplo, assim, ó, um conflito que tinha muito na minha casa, né? Eu jogava bola, eu ia pra rua, fazia tudo. Mas chegava aquele momento que, não pode ir pra rua, não pode jogar também, vai ver TV.
Fala, meu, mas qual a diferença absurda disso? Nenhuma. Só tomar cuidado com os jogos hoje em dia, porque é super. Tudo bota dinheiro junto, né? Então, assim, isso tem que tomar cuidado com as crianças, né? Porque, assim, quantas mães já chegaram no consultório mostrando a fatura do cartão de crédito que a criança colocou lá, comprar. Porque hoje em dia é só um botão, né? Reconhecimento facial, você liberou a compra. Né? Então, tomar cuidado com isso, com cartão cadastrado, né? Orientar a criança a bloquear essas coisas. Porque começa a entrar nesse vício, né? Um vício que eu tive na época foi aquele fazendinha que você colocava pra plantar. Eu cheguei a botar despertador. Aí quem tá entregando idade é você agora. Eu tive que... Eu botava despertador, gente, pra acordar, porque ia dar a colheita e eu tinha que pegar, entendeu? Eu nunca coloquei dinheiro no jogo, mas você entra num vício que você quer que o negócio cresça mais rápido. E eu falava, meu Deus, a hora que eu cheguei nesse ponto de botar despertador, tipo, eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu faço parte de uma comunidade de gamers, né? De uma galera que é relevante. Esse dia a gente tava conversando internamente, a gente questionou nossos próprios amigos e falou assim, cara, você tá se divertindo ainda? Porque tá uma moda agora de faturar jogando, né? E nos jogos, você fala, cara, você tá se divertindo ainda? Aí quando o cara vai ver, ele não tá se divertindo mais. Ele criou um compromisso tão grande com o próprio negócio que ele já não se diverte mais. Mas até a gente já vai entrar em outra área, acho que é tudo que é assim, né? A gente vai entrar na área do falar, próprio cantor que começou lá atrás. Eu acho que assim, tudo na vida são limites, né? Tudo na vida são rotinas, a gente respeitar o tempo de comer, o tempo de jogar videogame, o tempo de dormir, de jogar. E outro assunto que eu queria falar com vocês também é dos desenhos, séries, tô aqui, ó. Filmes, né? Porque assim, a gente tem que... Quando a criança é muito pequena, a gente tem que colocar o limite de algumas coisas, né? Então, por exemplo, filme de terror. Gente, não é pra criancinha ficar assistindo filme de terror. Ah, eu acho legal. Não é. A criança depois não vai dormir à noite, ela vai ficar com medo, ela não vai querer sair na rua, ela não vai ter medo do escuro, você vai ter que deixar a luz acesa. Então, a gente tem que pensar nisso tudo também, né? Então, assim, colocar um filme de ação que deixa a criança muito empolgada. Você não vai deixar uma coisa dessa antes da criança dormir, né? Porque ela vai se empolgar com o que ela tá vendo, a adrenalina vai subir e ela não vai conseguir dormir depois. Isso eu já quero começar perguntando. Então manda. Quando você mandou aqui do falar, tua mãe proibiu Zelda, né? Sua mãe? Eu lembrei de uma história, né? Que já foi a falar sobre desenho. Porque era engraçado, né? Era uma época que, tipo, eu e meu irmão era novinho, né? E aí eu adorava Cavaleiro do Zodíaco, né, velho? E aí era meio que assim, esses desenhos assim de luta era meio que automático, né? Os dois estavam vendo assim. Daqui a pouco você saía na porrada. Acabava o desenho, saía os dois se embolavam na mão, assim, ó. E aí uma das vezes assim, aconteceu isso, né? Era meio que engraçado assim, né? Pequeno de tudo, né? E aí uma das vezes o meu pai tava lá e toda vez era meio que automático. Acabava o desenho e começava ainda a sair na... Ó, acabou a luta aqui, vamos continuar na... E aí meu pai parou na frente da TV, o cara lá falou uma frase, agora nem lembro qual dos cavaleiros, que era, eu vou arrancar seu coração com a mão, né? Ele botava e arrancava o negócio lá meio pesado. Aí meu pai parou. Você não vai... E proibiu, a gente ficou mó tempão sem assistir Cavaleiro dos Zodíacos, né? Então eu ia perguntar exatamente sobre isso. Até que ponto o desenho influencia realmente? Então, influencia muito, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sempre que você deixar seu filho ver, tentar ver junto, tentar saber o que tá acontecendo, né? Porque assim, eu lembro quando... Nem sei se ainda tem esses jogos, deve ter. Doom. Sim, Doom deve ter, né? Foi o primeiro... Gente, mas que eu lembro quando lançou, né? Tipo, pra criança que não sabe o que é pegar uma arma e sair metralhando todo mundo. E que na verdade isso daí hoje é fichinha, né? Porque na verdade eram os monstrinhos, né, cara? Era pesado na época. Entendeu? Mas assim, eu tô falando hoje, da época, eu lembro, né? O problema é que foi isso no começo, tentaram barrar e tal, não sabia que ainda tinha. Carmen Sandiego, quem que lembra disso? Isso é legal. Olha o quesito dela. Esse eu gostava. Mas, por exemplo, é ter limite. Então eu lembro que na minha casa era proibido Malhação. Quando começou Malhação, minha mãe não deixava a gente assistir. Confissões de Adolescente também, que passava na Cultura, acho. Minha mãe não deixava, porque, gente, eu tinha, tipo, 8 anos na época, entendeu? Então, assim, não era um seriado pra uma criança ver, porque começava de namoro, falava de sexo. Não era. Então, assim, você ter o bom senso das coisas que podem mostrar, né? Então... Viu antes do desenho, olha, não é matar, né? Então, assim, tentar ver os tipos de joguinhos, principalmente porque tem muito jogo aí de matar, de Você acha que isso pode, alguns... que o desenho, filme, série, ele pode desencadear uma psicopatia na criança? Total. Quantos casos a gente não tem aí, né? De não sei quem que entrou no cinema e isso que falam, né? Mas assim, porque aquele jogo, você acha que é o ponto de um jogo... gerar um gatilho nesse ponto? Porque depende. Óbvio que todo mundo tem um Ou, na verdade, ele já jogava esse jogo por um problema? Não, na verdade, eu acho que
aí a gente vai entrar muito na aula da psiquiatria, né? Mas você já tem uma tendência a ser alguém, a ser assim. Mas quando você perde a noção da realidade do virtual, que é o que a gente tava falando, o problema de você ficar muito no virtual é que você perde a noção do tipo, tá num joguinho e tirar a vida de uma pessoa é uma coisa, né? Agora, você matar uma pessoa e ver sangrando é outra. Só que até que ponto, né? Então, assim, quando a pessoa não tá bem da cabeça, ela perde essa noção da realidade. Então, o que a gente tem que fazer é não estimular, né? E aí que eu vou entrar agora numa polêmica aqui, que é super atual, que tá acontecendo, que é o seriado Round 6. Né? Sim. Que a gente, não sei se vocês viram. Série da Netflix, eu já vi. Se vocês virem, né? Mundial. Se eu não me engano, é a série mais vista, né? É, a série mais vista do Netflix. Eu assisti a série inteira, porque eu falava assim, eu preciso saber o que tá acontecendo, né? Eu sabia que eu não queria, que eu não ia gostar, mas eu falava, gente, eu preciso saber. Gente, eu fiquei chocada. E pior que a história, você acaba se prendendo pela história em si, né? Eu, pelo menos, fiquei preso até o final pra saber qual que era a lógica de tudo aquilo. E aí não tem lógica. Assim, a gente não vai entrar no mérito de que muitas pessoas falam, ai, mas foi numa época da Coreia, ai, uma época que as pessoas... a gente tem que pensar o quanto que as pessoas não estão dispostas por causa de dinheiro. Tudo bem se a gente for filosofar pra essa parte, mas a gente tem que pensar que é um seriado feito com jogos de criança, né? Então, assim... o batatinha frita lá, 1, 2, 3, tipo, tudo voltado pra criança. E as crianças estão fazendo isso, gente. Não sei se vocês seguem no TikTok, vários vídeos de criança, tipo, tirando vida porque, não virou pra trás e matou, a bonequinha matou. Eu vi essa semana nos Estados Unidos, em Nova York, tá proibido, né, fantasias do Round 6, tipo, no Halloween. Então, assim, eu sei que não dá pra gente proibir, não adianta a gente ser radical, mas é orientar. Então, por exemplo... Tem que deixar uma criança ver isso daí? O que vai acrescentar na vida de uma criança? Uma série mas dessa? não é pra criança. Entendeu? Sim, não é pra criança. Mas hoje em dia... ela não vai entender o que Não vai, é. mas nas redes sociais ela vê. Entendeu? É isso que eu ia Ela vê falar. cortes, Se você ficar rodando TikTok, próprio YouTube... Você assiste Só uma aparece parte. Você assiste Você entende sem- o seriado inteiro sem ver. o Não, mas seriado. aí é culpa das plataformas também, né? Que acabam não filtrando. Então, mais ou menos. Porque assim, o YouTube existe, o YouTube Kids. Né? Tipo, que você Mas o consegue YouTube filtrar. Kids é Então, muito assim, Kids, né? Então... Mas como que você vai filtrar? né? Como que você vai filtrar? Não tem como. Tudo que caiu na rede, gente, tá na rede. Entendeu? Você não consegue. Aí você tem que ter a supervisão, que é aquilo que a gente conversou Exatamente. no começo. O filtro quem coloca são os pais, entendeu? É você orientar. Hoje em dia tem seu aplicativo, filho. né? Que você controla, até uma dica. Você controla quanto tempo você consegue liberar de determinados aplicativos, filtros. Eu descobri por causa da mãe de uma amiga do Henrico. Ela tinha essa questão dela ter que sair para trabalhar e ela acabava se ausentando e ela tinha que deixar a filha com o celular na pandemia, né? Porque não tinha aula para ela. Então ela era uma pessoa sozinha, ela não tinha com quem deixar a filha. Então ela descobriu esse aplicativo, um aplicativo que algumas funções gratuitas, mas todas as funções é pelo pago, né? E aí ela conseguia limitar o tempo ali, tipo, Instagram ele pode ficar meia hora no dia, TikTok tanto tempo, ou os horários. Então, mas assim, você estabelece o tempo, mas você não estabelece o conteúdo, né? Então, assim, a gente vai até também pra parte... Ele tem filtros de palavras-chave, aquela coisa... Assim, eu acho que é uma questão, volto a falar, não é o ideal, mas assim, é aquele Eu acho que a gente tá chegando lá, entendeu? Eu acho que um dia a gente vai conseguir... É uma tecnologia que ajuda a combater o problema de outra tecnologia. Sim, mas é isso. Que nem a gente tá falando da parte de violência, mas existe a parte sexual também, né? Total. Então, assim, o quanto não é fácil hoje em dia uma criança achar cenas de sexo na internet, né? É o que a gente fala, volta a ir pra um espectro muito aberto, porque assim... A TV já tinha, é um problema mundial, Entendeu? pornografia é um problema mundial. Mas assim, é que a gente sempre teve. Então, quanta criança falar, não gente. foi na banca de jornal, assistia numa locadora e entrava na zona proibida. Era mais difícil. Se você era Hoje uma em dia o criança acesso é mais em casa. perspectiva, Mas um antigamente tinha adolescente- TV aberta que você, dependendo do Não, horário... pornô chanchada, meia-noite, não pegava nada. Hoje em dia o moleque vai lá e tem tudo escagalhado lá, Tem não dá. tudo. É super fácil o acesso, né? Não tem como. Então, assim, repito, os pais, dá trabalho, mas checar. Então, deixou o celular com o fulaninho, vai lá no Google e vê todo o histórico do Google, o que a criança entrou. Entra em todos os bate-papos, todas as redes sociais que ele usa, Instagram, Facebook, TikTok, vê lá todos os vídeos. Não dá pra ver os vídeos que viu, mas pelo menos no inbox se conversou com alguém, se não conversou com alguém. Orientação, gente. A nossa única arma hoje em dia é orientar as crianças. E parte a partir de quando? A partir do primeiro sinal que a criança der. Então, você viu que ela tá usando, você viu que a criança
Eu tenho criança tipo de 5, 6 anos simulando cena de sexo. E aí você fala assim, meu Deus, tipo, aonde? Foi vendo na internet, entendeu? Então, assim, deu o primeiro sinal, já Aí tem pai, é aquela história, tem criança. pai que fica, tipo, dá um saninho na fulana, amiguinha e tal. Aí também cai que eu volto a falar, na questão da educação, mas né? É viagem pra caramba demais, cara. Não tem. Aí não acho tem que é como. questão de educação, né? E aí, só voltando a falar, só um PS aqui. A pornografia tá se tornando um problema e pela falsa sensação que a gente tinha de que assim, não, agora tem mais pornografia mais acessível, talvez ocorram menos abuso, ocorram menos barbáries, porque a pessoa se satisfaz ali e acabou. E provaram agora que pelo contrário, por estar mais fácil se ter pornografia, pessoas que não tinham problemas graves com pornografia passam a querer avançar mais porque aquilo ficou muito raso, ficou muito fácil. Então, E assim, pornografia infantil, gente. Abuso sexual infantil. A taxa é tão alta. Aqui no nosso país, o negócio é tão sério. Isso são dados que eu já vi também. Tão sério que ninguém fala sobre isso, ninguém posta sobre isso, ninguém denuncia sobre isso. Mas é tão sério, tão comum. E isso não é classe social não, viu? Todas as classes sociais. Infelizmente, isso é uma realidade. E que assim, lógico, é aquela velha coisa, né? Hoje em dia eu olho pro nosso planeta e falo, como é que isso aqui vai acabar, cara? Porque tá indo de um jeito... Só que desde a época de Jesus a galera fala a mesma coisa, né? Meu Deus, o que vai acontecer vai acabar no que vem. É difícil a gente imaginar o próximo passo da humanidade. Sim. Né? Com a tecnologia crescendo, junto com isso, depressão crescendo também, os modos de vida, mais isolamento. Existe um estudo do Utopia, de alguma coisa de ratos, que fizeram um estudo, que colocaram o ambiente perfeito, os ratinhos lá, tinha casa pra todo mundo, comida pra todo ratinho. Só que os ratinhos ficaram autoritários, começaram a se isolar. Meio que o reflexo do que vai acontecer com a nossa sociedade. Isolamento, violência, autoritarismo, entendeu? Radicalismo. Então, assim, olhar pra sociedade é ter medo. Com certeza. Pôr um filho nela, dá mais medo ainda. Mas, importante a gente ver o que tá acontecendo, a gente tentar prevenir o máximo que a gente consegue. Orientação, informação, eu acho que é sempre a nossa melhor defesa. E a gente vai lidando e os problemas vão surgindo e a gente vai lidando. E o videogame não estraga a TV. Meninos, muito obrigada pela Nós presença que agradecemos, de vocês é show de hoje, bola, por esse muito bate-papo. obrigado. Sempre bom participar, que sempre um papo bacana, né, meu? Foi Sempre muito dá pra aprender alguma legal. coisa. Com certeza. Você já tem filho, né? Eu ainda vou ter, aí eu coloco em prática quando eu tiver. Eu tenho uma coelha, isso. mas ela não olha celular, não. Mas é sempre essa evolução, né, cara? A gente tem que estar sempre atento e a tecnologia. E o que quando o Henrico era bebê era uma coisa, volto a falar, agora já tem essa questão da tecnologia da Alexa, que já toca música pra criança dormir, já faz barulho de útero. Gente, tem um paciente que não falava nem mamãe, nem papai. Eu cheguei na casa dela, ela só falou assim, Leca, Bita. E começou a tocar a mão do bico. Eu olhei assim e falei, meu Deus! A Alexa apaga a luz, a Alexa liga a TV, desliga a TV. Exatamente. Então, assim, hoje em dia a evolução a tecnologia tá muito em alta, né? As coisas estão acontecendo de forma muito rápida. Então a gente tem que realmente assim filtrar, que nem você falou. Eu acho que a função dos pais é estar sempre em cima, né? Eu acho que você vetar, eu acho que é pior, porque, volto a falar, ele vai acabar tendo informação das outras criancinhas na escola, em outros meios, né? Então, assim, acho que a melhor coisa é você realmente informar e acompanhar, estar ali junto, né? E utilizar a tecnologia a parte boa, né? E tentar se blindar das coisas que talvez não sejam tão legais. Com certeza. Muito obrigada, meninos. Gente, Valeu. sigam eles no Instagram. Rush, Underline MKT. underline MKT. Aê. E siga a gente também No YouTube. no YouTube, Hora do Rush Podcast. Já deixa lá o like, curte o canal e é isso. Muito legal. Valeu o Muito convite. obrigada, gente. Queria agradecer aos patrocinadores, Carinho da Natureza, a loja da Doutora Paty, tem vários produtos incríveis, almofada de amamentação, bolsinha de sais para cólica, rosquinha e umas camisetas incríveis. Até a próxima, gente. Beijo, beijo. Fala aí, Doutora Paty.